Olá, e aí, tudo bem? Bem-vindos à nossa conversa de hoje. O tema é super relevante para quem está no mundo das startups. Como fundadores técnicos enfrentam aqueles desafios iniciais. A gente vai mergulhar num material bem legal da YC Combinator Startup School, apresentado por uma sócia da YC, que já foi cofundadora e CTO. A nossa ideia aqui é, assim, tirar o suco desse material, sabe? Como é que a gente pega uma ideia e transforma num produto de verdade? Passando por protótipo, MVP, lançamento, até chegar no famoso Product Market Fit. É um guia bem prático para quem está começando ou pensando em começar essa jornada. Então vamos lá, vamos desempacotar isso. Vamos sim. E acho que um ponto de partida ótimo é entender o que é ser um fundador técnico, né? Porque não é só o pessoal que vai codar. Imagino que não. Deve ir bem além. Exato. É uma parceria total, sabe? O comprometimento com o negócio inteiro tem que ser, assim, gigante. Não dá para pensar só na tecnologia isolada. E na prática, o que isso quer dizer de responsabilidade, principalmente naquele começo que é meio caótico. Pois é, liderar a construção do produto, claro, isso é o básico. Mas, nossa, tem muito mais. Falar com o usuário o tempo todo é crucial para pegar feedback, para ver se está no caminho certo. No início você é tipo um canivete suíço. Cuida do front, do back, da infra, do site, pensa na experiência do usuário, até coisa básica de TI, tipo cria conta de e-mail. Nossa! E se for hardware, então? Aí complica. Entre elétrica, mecânica, design, é muita coisa. Isso exige uma cabeça bem diferente de quem trabalha numa empresa grande, imagino. Totalmente. O foco muda, não é fazer a arquitetura perfeita, super escalável logo de cara. É fazer algo bom o suficiente, sabe? E rápido. Isso significa, sim, ficar confortável em tomar decisão sem ter todos os dados, acumular uma dívida técnica de consciente, aceitar um código que talvez não seja o mais bonito e, sinceramente, abraçar um pouco do caos inicial. O mais importante é fazer o que precisa ser feito para a empresa andar, sem aquela coisa de, isso não está na minha descrição de cargo. Entendi. Essa mentalidade de fazer acontecer se aplica direto já na primeira fase, a da ideação, né? Para criar o protótipo. Exatamente. O protótipo tem um objetivo único: ter algo na mão para mostrar, para validar a ideia com usuários. E o mais rápido possível, coisa de dias, idealmente. E o ponto-chave é: ele não precisa funcionar de verdade, tá? É mais uma ferramenta para mostrar, para aprender. Dias. Mas como assim? Tão rápido? E se a ideia for complexa? É usar os atalhos, né? Para software, você pega um Figma, um InVision e monta umas telas clicáveis sem escrever uma linha de código. Ah, sim, as ferramentas de design. Isso. Para DevTools, às vezes um script simples resolve. E até para hardware, que parece mais difícil. O material da YC cita o exemplo da Remora, de captura de carbono para caminhões. Sei. Eles usaram renderizações 3D super bem feitas para gerar interesse e conseguir apoio antes de ter o físico. A chave é simplicidade total no começo. E tem exemplos conhecidos de startups que fizeram isso bem? Vários. A Optimizerly, por exemplo. Eles pivotaram de outra ideia e fizeram um protótipo da ferramenta de teste AB em pouquíssimos dias. Sério? Como? Era tipo um arquivo JavaScript num S3 da Amazon. E os testes? Os fundadores rodavam na mão, no console do navegador. Ninguém mais usava, mas bastou para mostrar para os caras de marketing e ver que tinha interesse. Outro caso legal é da Azure Reality, a startup da própria palestrante da YC. O protótipo deles era de visão computacional no celular, algo complexo. Nossa, isso parece demorar mais. Levou algumas semanas, o que para essa área ainda é rápida. Mas ter aquele protótipo visual facilitou demais para demonstrar e vender a tecnologia de realidade aumentada. Abriu muitas portas para eles. E quais as armadilhas? O que não fazer nessa fase de protótipo? Um erro clássico é construir demais. Confundir protótipo com MVP, sabe? Achar que precisa já ter um monte de função, back-end parrudo. Entendi. Querem entregar muito cedo. Exato. Outro erro é demorar para mostrar para os usuários. Tem que ter coragem de levar aquele protótipo meio remendado para a rua, mesmo imperfeito, para ouvir logo o que as pessoas acham. E claro, se apegar demais à ideia, mesmo vendo que os usuários não estão curtindo muito. Tem que ter desapego. Ok, protótipo validado, o pessoal demonstrou interesse.
Aí o próximo passo é o MVP, o produto mínimo viável. O foco muda, né? Muda sim. Agora o objetivo é entregar a primeira versão funcional do produto. Algo que usuários reais possam usar e que possa ser lançado idealmente em semanas para software pelo menos. E o foco aqui é conseguir comprometimento. Se o usuário pagar pelo produto, melhor ainda. É o sinal mais forte de que você está no caminho certo. E aí vem a tentação de contratar engenheiro para acelerar, né? Mas parece que o conselho não é bem esse. Pois é, parece estranho, mas o material da YC bate muito na tecla de que contratar engenheiro antes de lançar o MVP geralmente atrasa tudo. Atrasa. Por quê? Porque achar gente boa demora, integrar essa pessoa tira o foco dos fundadores e, o mais importante, os fundadores perdem a chance de aprender muito sobre o produto e a tecnologia construindo eles mesmos essa primeira versão. É um aprendizado que vale ouro. O exemplo do Justin.tv, que virou a Twitch, é ótimo. Começaram os 4 fundadores codando, só depois que lançou é que foram contratar. E que tipo de gente eles contrataram? Um perfil interessante, engenheiros talentosos, mas talvez meio desajustados para as empresas grandes, sabe? Gente capaz de pegar responsa rápido e lidar com aquela dinâmica maluca de startup. Isso mostra como o timing e o perfil da primeira contratação são importantes. Faz todo sentido. E para construir esse MVP rápido, quais os princípios que o material da YC recomenda? São 3 principais. O primeiro é um clássico do Paul Graham. Faça coisas que não escalam. Ah, esse é famoso. Sim. A ideia é usar a solução manual, processo que não é eficiente, fazer umas gambiarras inteligentes no começo para lançar rápido. Não gasta tempo automatizando tudo ou construindo um sistema super escalável logo de cara. E como isso funciona na prática? Que exemplos você daria de coisas que não escalam? Ah, tem vários. Fazer o onboarding de usuário novo na mão, tipo editando o banco de dados mesmo. Ou dar um suporte ao cliente super pessoal, rápido, feito pelos fundadores. O caso do Stripe é clássico. No comecinho, os irmãos Collison processavam cada pagamento manualmente por trás das cortinas, preenchendo formulário de banco. Era loucura, não ia durar, mas permitiu lançar a API rápido e ver que tinha demanda. Nossa, que trabalheira. E o segundo princípio? É a solução 9010, do Paul Buchheit, o cara que criou o Gmail. A lógica é, a primeira versão do seu produto está longe de ser a final. Muito código vai ser jogado fora e reescrito. Verdade. Então, para lançar rápido, você precisa limitar o escopo, cortar alguma coisa. Pode ser limitar as situações de uso, tipo de dado, as funcionalidades, o público inicial, os aparelhos que funcionam ou até a geografia. Isso me lembra o caso do Nordeste que você mencionou. Exatamente. O primeiro site deles, o Palo Alto Delivery, foi feito numa tarde. HTML estático, PDF de cardápio, telefone de um fundador, o back-end, Google Forms e Docs. Sério? Que gambiarra. Total. E para rastrear entregador, usavam o Find My Friends do iPhone. Zero escalável, mas funcionou para o início. E focar só em Palo Alto foi chave para eles entenderem a economia da entrega suburbana antes de sair crescendo. Incrível. E o terceiro princípio tem a ver com a tecnologia, o tech stack. Isso aí. O terceiro princípio é: escolha a tecnologia pela velocidade de iteração. O foco total tem que ser usar ferramentas e tecnologias que te permitam construir e mudar o produto o mais rápido possível. Isso geralmente quer dizer usar o que você e a equipe já conhecem bem, sabe? E aproveitar ao máximo frameworks, APIs de terceiros, serviços prontos. Pode dar uns exemplos de como aplicar isso? Claro. Em vez de criar seu sistema de login do zero, use um Auth0, um Firebase Authentication. Pagamento, integra com Stripe. Precisa de uma página de vendas? Usa um Webflow, um Card. Infraestrutura, vai de AWS, GCP. Entendi, não reinventar a roda. Exatamente. A ideia é essa. Não gaste tempo com o que não é o core do seu negócio nesse momento. Aquela preocupação com o custo, com a escalabilidade dessas ferramentas, isso é secundário agora. A velocidade para aprender e iterar vale muito mais. Mas sempre rola aquele medo, né? De ficar preso numa tecnologia ou escolher algo que lá na frente não vai ser o ideal, que não é robusto. Rola sim. É uma preocupação válida, mas muitas vezes exagerada no começo. O material até usa uma analogia legal. O engenheiro mestre Jedi às vezes escolhe tecnologia simples e rápida, tipo PHP ou JS,
na época do Facebook, não por não saber usar algo mais complexo. Mas por entender que a velocidade para testar a ideia é o que importa agora. O risco real não é escolher a tecnologia errada para o longo prazo, mas demorar tanto para construir que você nem chega no longo prazo, sabe? Faz sentido? A única escolha de tecnologia que é realmente difícil de mudar depois é aquela que está na cara do cliente, na promessa principal. Tipo o API da Azure Reality para os desenvolvedores. O resto, o back-end, a infra, pode ser reescrito depois. E provavelmente vai ser. Ok, então lançamos o MVP, temos os primeiros usuários, entramos na fase de lançamento e iteração, buscando Product Market Fit. Quais as dicas para essa etapa? Aqui também tem uns princípios para guiar. O primeiro é iterar rapidamente com dados hard e soft. Hard e soft, o que isso quer dizer? Hard data são os dados quantitativos, os números. Vem de analytics tipo Google Analytics, Amplitude, Mixpanel. Você olha os KPIs, as métricas-chave. Soft data são os dados qualitativos. Vem de conversar com os usuários. É entender o porquê por trás dos números. Por que ficam? Por que vão embora? Essa combinação é poderosa. Tem algum caso que mostra bem essa combinação? O da WePay é um bom exemplo. Eles começaram B2C, tipo um Vamo. Os dados mostraram que uma função de mensagem lá não era usada por ninguém. Aí, conversando com o maior usuário deles na época, o GoFundMe, eles ouviram o soft data. A necessidade real era uma API de pagamento para plataformas. Ah, a conversa mudou tudo. Mudou. Eles ouviram esse feedback qualitativo forte, viram nos dados que o modelo B2C não estava tracionando e pivotaram para a API, mesmo sem ter documentação pronta no início. Foi isso que levou eles para o PMF. Que virada! E o próximo princípio depois de lançar? Lançar continuamente. O MVP não é o fim da linha, é só o começo. Tem que manter o ritmo de mandar atualização, corrigir bug, colocar funcionalidade nova, tudo baseado no que você está aprendendo com os dados e as conversas. Não pode parar de shippar código. E tem exemplo de quem fez isso muito bem? A Segment é um caso espetacular. Eles pivotaram de uma ideia que não deu certo para uma ferramenta de back-end que eles mesmos precisavam. Lançaram no Hacker News. Sei, um fórum de tecnologia. Isso, a recepção foi boa. E eles não pararam. Fizeram mais uns 4 lançamentos lá no mesmo fórum em tipo um mês. A cada lançamento adicionavam integrações que o pessoal pedia nos comentários. Nossa, que ritmo! Alucinante. E essa velocidade de resposta ao mercado foi crucial para o crescimento deles, até serem comprados por bilhões. Impressionante. E o último princípio lida com aquele dilema da dívida técnica, imagino. Exatamente. É o equilibrar construção versus correção. Antes de achar o PMF, a dívida técnica é normal, até esperada. Aquele código meio feio, as soluções temporárias, os atalhos, tá tudo bem. O maior medo não deve ser ter bug ou arquitetura meia-boca. O maior medo tem que ser não achar o PMF. Então a dica é, resista à tentação de refatorar tudo, de otimizar antes da hora. Foca em entregar valor que te aproxime do encaixe com o mercado. Mas até onde isso vai? Não tem risco do negócio quebrar por causa da tecnologia? Tem, claro. Mas olha o exemplo do Pokémon GO no lançamento. Foi um caos. Problema de login para todo lado, milhões sem conseguir jogar por causa da carga. Eu lembro disso. Foi terrível tecnicamente. Mas matou a empresa? Não. Virou um negócio bilionário. A prioridade era validar e manter o engajamento, mesmo com a infra sofrendo. Os problemas foram corrigidos depois, quando o PMF estava claro. A mensagem é: não deixe a perfeição técnica te impedir de achar o mercado. Entendi. E que erros os fundadores técnicos devem evitar depois que lançam, enquanto buscam PMF? Um erro comum é começar a pensar como empresa grande cedo demais. Ficar se perguntando o que o Google faria. Não é a hora. Certo. Outro é focar demais em refatorar, em otimizar o código e tirar tempo de construir o que o usuário realmente está pedindo. E aquele erro fatal, o fundador técnico se enfurnar no código e parar de falar com o usuário. Isso parece crítico mesmo. E por fim, não dedicar tempo para construir ferramenta interna ou os growth hacks que podem acelerar o crescimento. A essência é manter o foco na validação e na iteração rápida, mesmo que pareça uma bagunça tecnicamente. E quando finalmente chega lá?
atingiu o Product Market Fit. O que muda? Aí o jogo vira. Agora sim é hora de olhar para aquela dívida técnica acumulada com mais calma, refaturar o que é crítico, pensar em escalar de verdade, em confiabilidade. É hora também de definir melhor a cultura de engenharia, os processos, como a equipe vai trabalhar junta, porque ela vai crescer. E o papel do fundador técnico muda junto, né? Muda drasticamente. O tempo escrevendo código vai diminuindo, muito. O material da YC estima que, com menos de 5 engenheiros, o fundador ainda coda uns 70% do tempo. Mas passou de 10, esse tempo vai para quase zero. Nossa, que mudança! O foco vira gestão de pessoas, definir a visão técnica, a arquitetura de alto nível, recrutar, liderar a equipe. É outra função. Ok, que jornada. Recapitulando rapidinho. A gente começou na ideação, com protótipo rápido para validar. Depois, o MVP, focando na velocidade, com coisas que não escalam, solução 910. E aí, lançamento e iteração, usando dados, lançando sem parar, equilibrando construção e correção até achar o Product Market Fit. A mensagem que fica martelando é: velocidade, velocidade, velocidade. Mover-se rapidamente é o mantra. Com certeza. E para a gente fechar, fica uma provocação. A gente viu como essa cultura de velocidade, de protótipo simples, de aceitar a bagunça inicial é vital para a startup. Mas será que uma empresa já estabelecida, com cliente, reputação, sistema legado, será que ela consegue trazer um pouco dessa agilidade radical para dentro? É possível ter essa mentalidade sem arriscar a estabilidade, a confiança que já existe? Ou essa capacidade de abraçar a incerteza e iterar loucamente é um superpoder quase exclusivo dos primeiros dias de uma startup? Fica aí para a gente pensar.